Antes de começar, uma palavra breve e necessária. O soldado e a carta que ouvirão a seguir são uma composição ficcional, construída a partir de relatos, cartas e memórias reais de pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. A intenção é dar voz ao que tantas vezes ficou apenas no papel ou na lembrança, sem pretensão de representar um documento autêntico único. Ele apareceu entre papéis amassados, dentro de um velho fardamento guardado num baú que atravessou o Atlântico em silêncio. A folha estava amassada, amarelada pelo tempo, com a caligrafia curta e firme de quem escreve com as mãos trêmulas e o coração pesado. No canto, uma mancha que parecia lágrima ou suor. Nas poucas linhas, o soldado confessava uma razão simples e imensa. Ele tentava sobreviver apenas por ela. A imagem daquela carta, pequena, humana, urgente, quebra qualquer grandeza épica que se queira atribuir à guerra. Grandes movimentações, ordens e estratégias soam distantes diante de uma última palavra escrita a lápis. Espere por mim. Não é uma justificativa geopolítica, nem um manifesto. É uma promessa. E é essa promessa que, em alguns momentos, decide o destino de um homem. Em julho de 1944, quando os navios brasileiros aportaram em Nápoles em 16 de julho, a tropa que desembarcou não trazia apenas equipamentos e bandeiras, trazia cartas, lembranças, fotos e promessas guardadas no pano da carteira. A FEB, Força Expedicionária Brasileira, nasceu num segundo de urgência, treinamento acelerado, preparação para um teatro de operações desconhecido e o peso de um país que ainda buscava acreditar que poderia falar alto naquele tabuleiro marcado pela Europa em guerra. Muitos olhavam com ceticismo. Aliados questionavam a utilidade daquela força tropical no inverno europeu, mas as formalidades e os preconceitos foram, aos poucos, sulcados pelo suor compartilhado nas trincheiras, pela troca de alimentos racionados e por uma coragem que não pedia licença. Os pracinhas aprenderam rápido. Em poucos meses, entre Nápoles e os Apeninos, formou-se algo que nenhum documento militar poderia medir com precisão: a intrincada teia entre os homens, de todas as cores, regiões e crenças, que sustentava cada passagem de comarca e cada ataque. A campanha italiana viu batalhas como a de Monte Castelo, em fevereiro de 1945, e manobras decisivas em Fornovo di Taro, em abril daquele ano. Foram meses de frio cortante, de barro que prendia botas e de fumaça que parecia querer apagar rostos. E, em meio a isso, as cartas circulavam como um fio de compreensão entre o presente e as casas brasileiras deixadas ao outro lado do oceano. Foi numa dessas noites, quando o vento soprava atravessando as lonas do acampamento com um sibilar que lembrava o mar distante, que o soldado sentou-se sobre a própria mochila e rasgou um pedaço de papel. O lampião tremia. As botas estavam encharcadas. O frio adensava as pálpebras. Escrever era, naquele momento, um gesto quase ritual, uma tentativa de assinar a própria existência enquanto quem escrevia ainda respirava. As palavras não foram longas, não precisava. O essencial cabia em frases curtas, promessas que não pediam heroísmo, apenas retorno. Meu bem, se eu voltar, a primeira coisa que faço é te olhar sem pressa. Prometo voltar. A simplicidade daquela sentença encerrava uma determinação silenciosa, uma promessa que se tornaria uma âncora. Ele não escreveu para a história, escreveu para uma mulher que, para ele, representava o lar inteiro. A carta era um mapa do futuro que ele queria construir, um contrato entre o presente hostil e a esperança de um café quente e uma voz conhecida do outro lado do mundo. As noites no acampamento eram um mosaico de conversas baixas e de silêncios enormes. Havia quem lesse poemas em voz alta, quem retomasse a Bíblia de família, quem apenas remexesse as lembranças. As cartas eram lidas por vezes em segredo, por vezes em roda, e tinham cheiro de casa, perfume, poeira, fumaça de cozinha. Guardar uma carta no peito, junto ao coração, era uma prática comum. Papel e pele encontravam-se de novo como algo que poderia, de algum modo, ser a proteção mais íntima contra o medo. A formação da FEB foi marcada pela pressa. Muitos pracinhas eram retirantes do sertão, filhos de pequenos vilarejos, trabalhadores urbanos com pouca escolaridade formal.
e entre eles havia negros, brancos, índios, mestiços. No campo de treinamento, a divisão social do Brasil encontrou um espaço onde a convivência forjada pelo perigo tornou-se direta. A vida do companheiro dependia de você, a sua dependia de outro. O preconceito não desapareceu, ele foi empurrado para as frestas das barracas, mas, sob fogo e fome, forjou-se uma solidariedade pragmática, que depois seria reconhecida por aliados surpresos com a disciplina e a coragem dos pracinhas. Há relatos de generais inquietos, de ceticismo inicial até gestos de respeito conquistados no campo. O Brasil foi subestimado. A própria presença daqueles jovens em solo italiano era para muitos europeus uma curiosidade. Mas o teatro de operações não reconhece rótulos. No inverno dos Apeninos, o que contou foi a vontade de atravessar o frio, empunhar carabinas, avançar por trilhas de pedra e barro. Foi a vontade humana, refratada em milhares de cartas, que fez a diferença. O que aquela carta perdida revela é o lado íntimo dessa coragem. Quando se fala de batalhas célebres, Monte Castelo, por exemplo, costuma-se imaginar mapas, linhas de frente, artilharia calibrada. Pouco se fala do que passava pela cabeça de cada homem no instante em que subia a rampa e via o objetivo longe, envolto em fumaça. Para muitos, eram imagens domésticas que voltavam como um filme que se repete quando a bala passa rente. Para o soldado que escreveu a carta, era a promessa de um olhar, de um toque que deveria ser guardado como uma senha. E uma senha, ele sabia, pode ser a última coisa que nos impede de fugir. A camaradagem entre os pracinhas também tinha formas de expressar e resguardar essas promessas. Havia quem jurasse guardar cartas de um amigo que morrera, havia quem, com um gesto quase paternal, entregasse escondido um bilhete para um companheiro que sentia falta da esposa. Um ato simples, embrenhar a carta no forro da roupa, colocá-la num livro, costurá-la na barra da calça. Essas precauções pequenas eram, na prática, o modo que encontravam para dizer que as memórias não deveriam morrer junto com os corpos. Guardar uma folha de papel era conservar um mito pessoal. No entardecer de um dia de patrulha, o soldado compôs outra linha: "Se eu não puder voltar, deixe que eu vá sabendo que esperei vocês com a mesma fé com que surgi nas campanhas." Uma fração de poesia, sincera e direta. Ele sabia que prometer era às vezes o mesmo que negociar com a própria coragem. E prometeu. Era como se a promessa colocasse um peso sobre sua própria sobrevivência, um voto de responsabilidade que o prendia mais ao mundo que o aguardava no Brasil do que ao campo de combate em que se via dia após dia. As patrulhas pela encosta dos Apeninos deixavam marcas. O frio entrava por cima do tecido, enfraquecendo a fala. O barro grudava nas botas como se quisesse retê-los na terra. E, no topo das colinas, os pracinhas encontravam improvisações. Portas arrebentadas, capelas com altares vazios, aldeias suspensas em silêncio. Era ali, entre ruínas, que as cartas ganhavam um valor simbólico quase sacral. Uma folha encontrada numa mesinha, com uma data e um nome, podia abrir um passado inteiro. É por isso que o expediente de escrever cartas era também uma forma de resistência. A certeza de que, ainda que o corpo fosse perdido, a palavra poderia atravessar o tempo. Os aliados observaram e, com o tempo, passaram de céticos a aliados respeitosos. Havia imagens e histórias que incendiaram essa percepção. A persistência em Monte Castelo, a capacidade de resistir a uma chuva de morte. As linhas nas cartas, por sua vez, mostravam algo que os mapas não mostravam, o que era lutar com o pensamento preso a alguém que esperava. A carta perdida, no nosso relato, é a síntese dessa motivação intangível, a prova de que, enquanto se travava a guerra grande, havia uma guerra menor e igualmente feroz dentro do peito dos soldados, a luta pela memória de um lar e a promessa de retorno. É preciso insistir num fato simples: prometer não garante a volta, mas a promessa pode rearranjar prioridades. No campo, a promessa pode transformar o medo em disciplina, a hesitação em obstinação. Quando a ordem veio para um avanço mais tenso, operação que buscava atravessar linhas inimigas e tomar posições defensivas, o soldado pegou a carta, dobrou-a e guardou-a num lugar seguro. Cada movimento seu foi temperado pelas palavras que havia escrito e por outras que recebera. A carta passou a ser mais que papel.
Era uma bússola. Havia também o peso do que não se dizia. Aqueles que escreviam não transcreviam apenas afeto, escreviam para conter o pânico, para reduzir o tamanho do mundo ameaçador a páginas manchadas. Em cartas, confessavam medos que não ousavam dizer cara a cara. Pediam que a família vendesse terra se ele não voltasse. Pediam que contassem à esposa que havia sido feliz. Em outras, prometiam cuidados com filhos ainda não nascidos. A escrita era um contrato com a própria memória. Era preciso que alguém guardasse uma imagem fiel de quem eles foram, para que o mundo soubesse que, além de soldados, eles foram amantes, pais, filhos. Os dias se moviam numa cadência de treinos, alertas, marchas e folgas raras. Às vezes, em momentos de descanso, noites de lua pálida, havia quem puxasse uma canção que lembrava as festas de casa. O som, tão deslocado em terra estrangeira, era o mais próximo de um encontro. Nessas noites, a leitura das cartas era quase um sacramento. Alguém abria uma correspondência e todos se inclinavam para ouvir, como se a palavra lida retornasse de imediato a um país ausente. O que se lia era, frequentemente, simplicidade e força, instruções para quem cuidar de animais, pedidos para não contar às crianças que o pai estava em guerra, orações curtas e diretas. E assim os dias foram se alinhando até o inverno que mudaria tudo. A campanha se acirrava, Monte Castelo tornava-se para muitos a prova mais dura da febre. A luta pelas posições era implacável, a geografia trabalhava contra quem atacava, rochas escarpadas, vales que retinham a neblina e trilhas estreitas que deixavam tropas à mercê de fogo inimigo. As ordens chegaram, metódicas e insistentes: avançar, limpar, resistir. No íntimo do soldado, entretanto, outro plano existia, um plano que não vinha de oficiais nem de matas. Havia uma conversa contínua com aquelas frases rabiscadas. A promessa o seguia como uma voz que pedia, com brandura e firmeza, que não se deixasse consumir por um medo irreparável. Em muitos relatos, a coragem não surge do desprezo pelo perigo, mas da aceitação do que se tem a perder. Quando se sabe que um olhar espera, algum tipo de disciplina surge. O soldado sabia disso, prometera voltar. A promessa era o que além do próprio corpo fazia sentido. Ele não buscava heroísmo, buscava continuidade. E por vezes essa busca se manifestava em pequenos atos de desobediência ao pânico. Recolher um companheiro ferido quando a ordem exigia recuar, avançar por um caminho mais arriscado para proteger uma posição que servia de abrigo a outros, ficar acordado para vigiar o sono coletivo. E assim nos leva, como contado, ao coração de nossa história. O grande teste estava próximo. Havia uma operação planejada contra uma fortificação inimiga, uma missão que exigia de todos não apenas coragem, mas entrega. As ordens eram precisas e o medo era um visitante constante. Na madrugada anterior, o soldado fez o que tantos outros fizeram. Encaixou a carta em um bolso interno da camisa, junto ao peito, como se pudesse assim mantê-la mais próxima do coração e, por extensão, de suas razões mais profundas. Foi uma escolha deliberada, não estética, mas funcional. Se ficasse ferido, que alguém encontrasse a folha. Se morresse, que a promessa permanecesse como prova do que o levou a lutar. No amanhecer que precedeu o ataque, o acampamento parecia um corpo contendo respirações contadas. Havia um silêncio estranho. Homens afivelando cargas, ajeitando cintos, trocando olhares. Alguns conversavam em voz baixa sobre o que fariam quando voltassem. Outros rezavam. Havia quem apenas conversasse com as cartas. No rosto do soldado, via-se uma determinação calma, não teimosa. Era a composição de quem decidiu que a própria vida deveria, de algum modo, responder a uma espera. E então veio a marcha. Subir a colina significava expor-se ao desconhecido. O terreno era irregular, repleto de tocas e de mirantes inimigos. As primeiras filas avançaram em silêncio quase cerimonial. Tropas de apoio cobriam os flancos. A artilharia aliada rumoreava ao fundo, preparando o terreno. A fumaça se elevava como uma nuvem suja sobre a paisagem. Havia algo quase ritual naquele avanço. Cada passo parecia pesar mais que o anterior. A promessa guardada na carta fazia-se mais nítida, mais concreta, como se não fosse apenas um papel, mas um comando íntimo. No momento exato em que cruzaram a crista, o som da guerra explodiu com todos os seus decibéis.
Metralhadoras cortando o ar, ordens gritadas, gritos. Foi um instante em que o mundo se reduziu àquilo que cabia ao redor do corpo. A bala que zunia, a pedra que rolava, o sopro quente do estilhaço. O soldado agiu. Não havia espaço para melodrama. Havia reflexo e treino. O que fora ensinado nos negócios ásperos do campo de instrução. Ele viveu o combate com a mesma intensidade com que havia escrito a carta, de forma direta, sem ornamentações, e ainda assim, entre um movimento e outro, as linhas escritas voltavam como um murmúrio. Não faça nada que eu não faria. Havia rascunho em outra página que não chegou a ser enviada. Mais uma promessa a si mesmo. Uma tentativa de delinear limites. Essas frases eram como pequenas ordens pessoais, instruções morais que se misturavam com o comando militar. Cuide dos outros, retorne. O cidadão que escreveu a carta transformara a própria vida num mandato. Mas a guerra não segue pactos pessoais. A sorte é um elemento feroz e aleatório. Um disparo inesperado, uma emboscada, uma falha mecânica. Tudo pode interromper a linha que liga o corpo ao futuro. E é nesse ponto que a carta ganha uma dimensão trágica e exemplar ao mesmo tempo. Porque, mesmo quando a vida é tomada pela aleatoriedade do conflito, a promessa permanece. Ela continua a existir como testemunho de que em algum ponto alguém escolheu lutar por mais que uma pátria abstrata. Escolheu lutar por um olhar, por uma cozinha, por um cheiro. A carta, perdida ou encontrada, não muda o destino imediato, altera a memória que ficará. Na confusão do ataque, ele foi visto por um instante por um camarada. A imagem foi registrada no olho coletivo, o soldado que, entre tiros e fumaça, resgatou o outro que havia caído. A coragem pode ser anônima, mas a ação, quando testemunhada, espalha-se. O colega que viu mais tarde guardou-a como se fosse uma fagulha, a visão daquele homem puxando o amigo para fora do alcance do fogo. E a carta? Alguns viram-no tocá-la, certificar-se de que estava segura antes de se lançar outra vez. Foram gestos que não pediam reconhecimento. Quando o combate arrefeceu, a linha entre sobreviventes e mortos desenhou um mapa de perdas. O soldado seguia entre os vivos, mas a batalha havia deixado rastros profundos, e a carta, dentro do bolso, intacta, suja de terra e de uma mancha que era como um selo de sua jornada, sobreviveu a más probabilidades. Essa sobrevivência material tornou-se, para os que viriam depois, um símbolo. Nas mãos de quem a encontrou primeiro entre os destroços, a carta foi tratada como algo menor à primeira vista, um pedaço de papel. Depois, com a leitura, mostrou-se a centelha de muitas histórias. Ainda assim, havia algo que não se sabia, se a promessa seria cumprida. O soldado voltou com seus passos machucados, mas com a promessa intacta em sua boca. Ou se, pelo contrário, a carta seria entregue apenas anos depois a quem a esperava. E essa incerteza é um dos motores que sustentam a narrativa. Não apenas o que aconteceu no campo, mas o que veio depois. As entregas, as descobertas, as memórias que cruzaram décadas, transformam o papel em testemunho. Se esta história está tocando você, fica comigo até o fim. Há palavras dentro dessa carta que atravessaram o tempo, e há um desfecho que revela como uma folha de papel pode alterar uma vida inteira, e até a memória de uma nação. Nos dias seguintes, enquanto a campanha seguia para outras frentes, o soldado continuou a guardar a carta como se fosse uma relíquia. Em conversas mais tarde, com veteranos e com aqueles que sobreviveram à guerra, surgem duas imagens que se tornam padrões. Primeiro, a habitual discrição dos que carregavam essas memórias. Segundo, a maneira como essas memórias podiam se transformar em ações práticas de proteção e sacrifício. A promessa escrita transformara-se em critério moral. E então veio a situação que forjaria o que o mundo viria a lembrar. Um ataque que exigia atravessar uma vila tomada pelos defensores inimigos, uma manobra de infiltração que colocava cada soldado diante de uma escolha: recuar e esperar por ordens, ou avançar e confiar na própria sorte e no homem ao lado. Era uma operação que requeria não só estratégia, mas espírito coletivo. Era o tipo de situação em que se percebe se as promessas, escritas e mudas, resistem. O soldado caminhou para o objetivo com a carta ainda junto ao peito. Cada passo afastava-o do mapa seguro de sua memória e aproximava-o do azulejo áspero do destino. Num dos momentos mais tensos da aproximação,
Ele caiu. Não por culpa, mas por acaso. Um disparo que veio de um ângulo inesperado. O som da queda foi abafado por outros sons de morte. A mão dele, porém, alcançou outro companheiro. A carta deslizou um pouco, mas não se perdeu. E foi nesse entrelaçar de ações, o socorro, a queda, o aperto de mão, que se mediu a diferença entre a pessoa que prometera retornar e a realidade do campo. Quando a poeira assentou, viram que muitos tinham sobrevivido daquela noite. Outros não. Entre os que ficaram, a carta passou pelas mãos de alguns que perceberam o que ela representava. Não uma promessa exclusiva, mas um testemunho que poderia ser compartilhado. Guardá-la tornou-se um dever. E assim, em pequenos atos de fidelidade, o objeto passou de mão em mão, como se fosse, afinal, um amuleto de esperança. O que ainda não estava dito naquela fase da campanha era onde a carta terminaria de fato. Entregue à família, perdida entre ruínas, depositada num museu como peça de arquivo. Haveria caminhos diferentes, e cada caminho teria uma consequência diferente para quem esperava do outro lado do oceano. A carta poderia, de repente, transformar-se em notícia, em consolo, em prova. Ou poderia permanecer apenas como um fragmento íntimo, conhecido apenas por quem a preservou. A história, assim, ainda tinha mais capítulos a escrever. Mas naquele momento crucial, enquanto a campanha continuava, o soldado permanecia em pé entre os que resistiam, com a promessa ainda viva e com a carta dobrada no lugar mais próximo do coração. A guerra seguia, o mapa seguia, as ordens surgiam, e a memória seguia também, lenta, teimosa. Uma linha que ligava uma colina italiana a uma cozinha simples no interior do Brasil. Havia naquele fio uma prova de que o humano pode carregar motivos mínimos que, paradoxalmente, comandam esforços enormes. Quando a coluna se reorganizou para a próxima etapa, ninguém sabia ao certo o que as semanas seguintes trariam. Sabia-se apenas que haveria outros combates, outras cartas e outras promessas. E que talvez a maior lição ali era essa. A guerra não era feita apenas de táticas. Era também feita de pequenas razões pessoais, que, somadas, mudavam o resultado dos grandes eventos. No silêncio que antecede o próximo movimento, o soldado arruma a carta, respira e olha para o horizonte. A imagem de sua terra natal surge como se fosse possível atravessar o mar com o pensamento. A promessa, que surgiu numa folha de papel, ressoa com a mesma fidelidade com que o ar frio corta o rosto. E é nessa tensão entre a promessa íntima e a implacabilidade do campo que nossa narrativa faz a curva para aquilo que ainda está por vir. Decisões que testarão até que ponto uma promessa pessoal pode ser sustentada quando tudo ao redor se desfaz. A marcha continuou. Depois daquela crista tomada entre fumaça e gritos, a vida do soldado passou a ser medida por pequenos ritos de sobrevivência. Limpar a sujeira das botas, dobrar a carta com cuidado, acreditar que o gesto de guardá-la era, de algum modo, reconstruir a casa que havia deixado. A campanha dos Apeninos não dava trégua. Houveram dias em que a neve virava lama e lama virava sangue. Outros em que o frio entrava pelas costuras do uniforme e parecia firmar uma presença física. Uma presença que lembrava a cada passo de onde vinham. A unidade seguiu cumprindo missões. Houveram infiltrações, ataques à noite, idas e vindas por trilhas que os mapas não mostravam com precisão. Em fevereiro de 1945, Monte Castelo foi a síntese dessa dureza. Um objetivo pequeno no papel e enorme na prática. Uma crista que custava vidas a cada investida. Ali, diante de casamatas bem entrincheiradas, o soldado viu amigos caírem sobre o mesmo céu que trazia o odor do café que esperavam do outro lado do Atlântico. Ali também, a providência dos homens encontrou a resistência do terreno. A febre provou o impossível para muitos, transformou desconfiança em respeito, e o soldado testemunhou isso com o olhar de quem havia prometido voltar. Houve momentos em que a carta parecia vibrar no bolso, como se tivesse vida própria. Em patrulhas longas, quando o corpo queria ceder, ele atirava para tocar as linhas que havia escrito naquela noite de lâmpada vacilante. Os traços, agora aborrados por suor e sujeira, eram legíveis ainda. Promessas curtas, rascunhos de conversas que não chegaram a ser feitas, nomes de familiares,
um pedido de cuidado com animais e instruções práticas para o caso de sua ausência. A simplicidade daquelas instruções transformava-se em força, porque eram, antes de tudo, escolha deliberada. Ele havia escolhido um destino: tentar voltar. Quando a primavera de 1945 chegou, as manobras se aceleraram. Havia a sensação de que algo maior estava se movendo. O eixo central da resistência alemã à Itália começava a ceder, e em abril, em Fornovo de Taro e redutos próximos, a pressão aliada forçou recuos e rendições. Em 30 de abril de 1945, enquanto o continente respirava o anúncio de finais próximos, as linhas começaram a se dobrar. Para muitos pracinhas, cada avanço era a promessa da volta mais próxima. Para o soldado, cada passo adiante era também um cumprimento de um dever íntimo. No dia em que a ordem chegou para um ataque que roubaria fôlego, ele ajustou a carta mais uma vez. Não se tratava de superstição. Era um gesto de quem queria manter, em algum lugar do corpo, o mapa da razão. No assalto que se seguiu, num abrigo entre pedras queimadas, houve um momento em que o soldado ficou isolado, a munição racionada, a respiração veloz. À sua frente, um alvo que precisava ser reduzido para que outros pudessem passar. Naquele instante, a promessa virou orientação: não ceder, não recuar, manter a linha para que o companheiro à retaguarda pudesse viver. Ele avançou. A ação foi concreta e simples: cobertura, disparos calculados, um movimento que salvou uma vida. Não houve fanfarra, apenas o reconhecimento contido no olhar do que foi salvo. Mais tarde, o camarada guardaria essa cena como quem guarda uma relíquia, e guardaria também a carta que viu o soldado proteger com as mãos, como se lágrimas de um homem fossem capazes de firmar o papel. A guerra, contudo, não concede saldos morais garantidos. Há payback cruel, recontagens lentas de perdas. Depois do ataque houve descanso curto e retorno ao movimento. Novos mapas, novas ordens, novas partidas. Quando as hostilidades reduzirem e o rumor do fim começou a se espalhar, a rotina não desapareceu imediatamente. Voltáramos a entender que fim era uma palavra que ainda precisava da confirmação dos fatos. Nos acampamentos que passavam por vilarejos libertados, havia sempre o trabalho de reconstruir. Limpar casas, carregar batedores, conversar com moradores cuja língua era outra, cujas perdas eram também imensas. A febril intensidade dos combates foi gradualmente substituída por tarefas de ocupação e investigação. A carta permaneceu junto ao peito do soldado, como lastro. Em noites de calor reduzido e de conversa pública, quando alguém abria um jornal e mostrava uma breve nota sobre avanços ali, os homens se lembravam das pessoas que aguardavam do outro lado do mundo. Havia cartas que chegavam do Brasil, outras mensageiras que tocavam a alma. E havia cartas que ficavam retidas, guardadas clandestinamente, porque alguém acreditava que entregar certas palavras pessoalmente era um ato de intimidade que não deveria ser atropelado pelas notícias. O soldado, ao voltar para o convívio mais estreito do grupo, olhava para as rotinas com uma atenção nova. Cada pequeno gesto na guerra tinha consequências no futuro que sonhava. E então veio o retorno, o desengajamento, as cerimônias contidas, a viagem de volta pelo Mediterrâneo. O navio que os trouxe a Nápoles meses antes agora funcionava em sentido inverso. Os brasileiros iam de volta com bagagens de experiência pesada, rostos marcados, alguns carregando medalhas, outros carregando memórias tatuadas no corpo. O embarque ainda tinha a formalidade das filas e a estranheza das despedidas. Ao desembarcar no Brasil, muitos meses depois do que previram as famílias, e com procedimentos que iam do grande desfile à chegada anônima, o soldado sentiu o chão de casa com a mesma intensidade com que sentia o chão das colinas italianas. O cheiro era outro, mas havia a certeza do retorno. O reencontro com ela não foi uma cena de cinema típica, com aplausos e multidões na estação. Foi pequeno, quase íntimo, porque a guerra não devolve o tempo perdido. Ela devolve pessoas que precisam redescobrir um espaço que continuou a existir sem elas. Ela esperava, certamente com ansiedade, vivendo num Brasil que também se transformara, que recebera notícias e cartas, talvez casamentos e despedidas, talvez a esperança. A narrativa que escolhemos contar não pretende usar nomes reais. Ela narra um encontro possível, plausível e carregado de nuances.
O soldado, cansado, aproximou-se da estação ou da casa e encontrou no rosto dela a surpresa do tempo e a marca das esperas. A carta, que tantas vezes lhe havia servido de bússola, agora pesava diferente. A promessa estava cumprida apenas na presença. Havia muito para conversar, para recompor, para admitir. Mas a vida pós-guerra raramente se alinha de forma linear. Alguns voltaram transformados de formas que não cabiam nas expectativas de quem os aguardava. Havia relações que se reinventavam, outras que acabavam suavemente, sem melodrama, porque o tempo moldara futuros distintos. No caso deste soldado, há várias formas plausíveis de desfecho, e todas são verdadeiras para histórias como essa. Ele poderia ter sido recebido por ela como o homem que prometera voltar, construindo uma nova rotina sustentada pela promessa que fizera. Poderia ter encontrado um coração que, por necessidade, seguiu outro caminho. Poderia ter optado por manter distância, por sentir que o que havia vivido mudara tanto que a promessa já não era suficiente para reconstruir. Em cada variação, a carta conserva o poder de dizer por que ele tentou sobreviver. No entanto, a força maior desta peça não reside no formato exato do reencontro, mas no destino da própria carta e no que ela revela sobre a motivação humana. Na versão que escolhemos para fechar o fio narrativo, a carta sobreviveu ao conflito e foi guardada pelo soldado até o fim de sua vida. Ele voltou, sim. Voltou com passos lentos e memórias pesadas, com mãos que aguentavam carregar sacos e com olhos que viam pessoas de um modo diferente. Ele não fez alarde daquilo que havia escrito, preferiu manter a carta num lugar seguro, como se fosse uma raiz que o ancorava. A cada aniversário de casamento, a cada Natal, a carta foi passada de mão em mão entre os objetos que constituíam a casa. Uma caixa de retalhos, um baú de madeira no sótão, um livro antigo. Seu silêncio acompanhava as rotinas domésticas. Era um segredo com alma. Décadas depois, quando o soldado já era um homem velho, a carta reapareceu de forma quase póstuma. Não por acaso, porque a guerra dá frutos tardios. Muitos efeitos colaterais aparecem quando os grandes movimentos históricos enquadram a vida individual em outro compasso. Foi numa manhã de limpeza que a filha do casal, ou alguém que cuidava da casa, abriu o velho baú e encontrou, entre uniformes e fotos desbotadas, uma folha amarrotada. Naquele instante, a carta que havia guiado as escolhas de um homem por tanto tempo revelou-se ao mundo. A leitura dos trechos foi um momento íntimo, palavras simples, rabiscos firmes e, no centro, a frase que fora promessa e bússola: voltarei por você. Não havia retórica nem herói apoteótico. Havia a prova de que um motivo pessoal havia sido durante meses a força motriz de um homem. Quando a carta foi então entregue a ela, e sim, este desfecho contém o gesto humano de devolver à origem aquilo que guiou o retorno, a leitura foi quase silenciosa. A mulher, talvez com mãos trêmulas e a voz que guardava lembranças, leu as linhas. Lembrou-se do homem que partira e do homem que voltara, das esperas e das notícias, das noites de rádio e das ruas que mudaram enquanto a ausência prosseguia. Ao terminar, não necessariamente houve drama externo, houve reconhecimento. Saber que alguém havia tentado sobreviver apenas por você não corrige o tempo que passou, mas dá nome ao sentido daquele esforço. A carta, assim, funciona não como instrumento de possessão, mas como prova de um compromisso íntimo, que pode ser acolhido, celebrado, perdoado ou simplesmente lembrado. Nos anos que seguiram, a carta acabou assumindo novos papéis. Para a família, foi documento de uma vida. Para a vila que o conhecia, tornou-se história contada nos almoços. Para pesquisadores e para aqueles que reconstituíram a memória da FEB nas décadas posteriores, foi um símbolo, não de um único destino, mas de uma constelação de motivos. Alguns familiares depositaram o documento em arquivos municipais, outros preferiram mantê-lo no seio da família, como herança afetiva. Em um caso, relatos dizem que cartas assim, simbólicas ou reais, foram oferecidas a museus, para que as gerações futuras pudessem ver que a guerra tem nomes e rostos, não apenas mapas e batalhas. O efeito da carta na narrativa pública é tópico à parte. Enquanto os generais e as manchetes registraram empreendimentos militares, aquilo que a carta mostrava era o pequeno núcleo que dá sentido a qualquer mobilização humana.
A Força Expedicionária Brasileira, nos relatos oficiais e nas memórias de campo, transformou-se em símbolo de coragem e disciplina. A carta perdida e reencontrada trouxe à tona a dimensão humana dessa epopeia, que entre tropas e trens houve homens que lutaram com a cabeça presa a uma xícara de café, a um rosto, a um filho. E esse detalhe não diminui a grandeza da campanha, ele a humaniza. A propaganda e a narrativa pública muitas vezes povam a imaginação coletiva com imagens simplificadas. A dobradiça entre o individual e o nacional, porém, passa por momentos assim, por objetos pequenos que explicam por que muitos deram o passo e não recuaram. Após a guerra, relatos e pesquisas começaram a registrar a integração racial e social da FEB como elemento definidor. Negros, mestiços e brancos lutaram lado a lado. A convivência forjada pelo risco prosseguiu e, mais tarde, foi parte do orgulho de pequenos municípios que viram seus filhos voltar com medalhas. Ainda que o preconceito não desaparecesse por obra do conflito, o testemunho coletivo da guerra tornou-se argumento contra a subestimação e a favor de reconhecimento. O que a carta perdura ao dizer é uma verdade simples: as grandes decisões às vezes têm bases mínimas. Não foi a retórica oficial dos estados que moveu tantos passos nas colinas italianas. Foram rostos comuns, promessas domésticas, nomes e sons familiares. Quando olhamos a história através desse prisma, compreendemos por que a campanha brasileira na Itália ganhou com o tempo um respeito que outrora lhe fora negado. As fotografias de unidades em marcha, os relatórios de operações, as entrevistas de comando, todos ganham densidade se lemos ao mesmo tempo as cartas que pendiam nos bolsos. Anos depois, quando as memórias foram colhidas por historiadores e quando o país começou a revisitar aqueles meses no mapa europeu, a carta e outras como ela funcionaram como fonte de empatia. Exposições, livros de memórias e documentários passaram a reunir não apenas as estratégias e os números, mas também os trechos que, como fios, amarram o humano ao histórico. Para jovens brasileiros que não viveram a guerra, a carta tornou-se oblíqua ponte. Ela permitiu entender que o que moveu a FEB foi também um conjunto de intimidades. Em muitas cerimônias de condecoração, veteranos subiam aos palcos onde as luzes eram degradadas pela emoção. Ainda que a guerra tenha deixado cicatrizes e silêncios, a narrativa de resoluta lealdade pessoal sobreviveu. Alguns veteranos nunca falaram muito sobre suas cartas, outros as mostraram com orgulho contido. A coexistência de vergonha, de orgulho, de tristeza e de humor, e às vezes de humor que cura, foi traço comum. E por baixo de tudo estava a lembrança viva de promessas feitas em folhas de papel. O papel que hoje nos interessa não é apenas aquele guardado no baú, é o que permanece no gesto de quem conta. Quando famílias se reúnem e passam uma carta de mão em mão, o que acontece é uma transmissão de sentido. Quem recebeu o papel não apenas lê, mas também interpreta o homem que o escreveu. A carta perdida, então, passa a ser menos sobre as letras e mais sobre a decisão que elas traduzem, a decisão de tentar, contra vento e estatística, voltar. Quando a memória nacional da FEB passou a figurar em livros, museus e discursividades, a tal carta perdida ficou como metáfora. Ela é a possibilidade de enxergar a guerra por trás do uniforme, de reconhecer que o soldado é pessoa. Histórias como essa ajudam a desconstruir a imagem do combatente como entidade abstrata. Elas mostram que mesmo nos momentos de maior tensão geopolítica, o humano persiste em perguntar: por quem eu estou lutando? E quando a resposta é um ela, um filho, uma mãe, um café, a resistência ganha forma. No encerramento deste relato, é preciso reafirmar a natureza da história. O soldado e a carta que leu e escreveu por noites frias são composição ficcional, feita a partir de registros, cartas e memórias reais de pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. O objetivo é reunir esses fragmentos numa narrativa que ajude a entender a dimensão íntima do que, por vezes, a história oficial transforma em números e datas. A carta, ainda que dramatizada, simboliza milhões de escolhas semelhantes, homens que carregaram no corpo a vontade de voltar para um rosto que justificava a sua coragem. Ao final, a pergunta que fica não é apenas sobre se ele cumpriu a promessa. A pergunta é sobre o que fazemos com promessas alheias quando as encontramos. Entregamos, arquivamos, lemos em silêncio. Aprendemos com elas que o sentimento que mobiliza as batalhas muitas vezes tem raízes humildes e universais.
A carta perdida, quando reencontrada e lida, deu à mulher a confirmação de um amor e à família a prova de um esforço que, para além de medalhas, tinha rosto e nome. Se você tem uma história parecida na família, uma carta esquecida, uma fotografia amassada, um documento sem valor monetário, mas de imenso valor afetivo, compartilhe. Conte nos comentários se encontrou cartas antigas, como foi a leitura e o impacto que isso teve. Histórias pequenas como essa, passadas de geração em geração, ajudam a compor a memória grande de um país que, mais do que batalhas, é feito de pessoas que aguardaram e que foram aguardadas. Compartilhe esta história com quem possa lembrar de uma carta guardada em casa. Talvez, ao trazê-la de novo à luz, surja a coragem para contar o que se calou por tanto tempo.